Se eu vender tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça recebe. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e A paz do Senhor, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Deus abençoe grandemente a Igreja Presbiteriana do Caminho, toda a igreja na face da terra, sua igreja. Continuamos adorando o Senhor. Vamos passar por um momento muito especial, um momento também de adoração ao Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos para que nós lêssemos a Bíblia lá no capítulo 3, do profeta Malaquias, e no verso 10, que diz o seguinte: Eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei a janela dos céus e farei cair sobre vós as mais ricas bênçãos, diz o Senhor dos Exércitos. Você que trouxe seu dízimo, você está com seu dízimo e a sua oferta, procure a tesouraria da nossa igreja e que ela vai te orientar a melhor maneira de você entregar o seu dízimo e a sua oferta. Vamos orar ao Senhor pelo dízimo e a oferta? Deus, em nome de Jesus, teu Filho, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, pelas bênçãos já que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, Senhor. Nós queremos te dizer, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, que nós te louvamos e nós agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio, Senhor, de entregarmos nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor. Deus, coloca nos nossos corações, Pai, cada vez mais fidelidade, Senhor Deus, ao Senhor. Amor, Deus, obediência, Senhor Deus, que nesses dias nossos corações, meu Pai, venham estar se aproximando mais do Senhor, cada vez mais, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor Deus, em toda a face da terra, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pois bem, gente,
nós vamos passar para a reflexão logo do texto. Eu quero dizer para vocês que hoje o culto vai ser mais sucinto. Nós estamos numa luta muito grande para a gravação e eu estou em outros projetos também para abençoar a igreja. Quero pedir que vocês orem por mim. Apesar da quarentena e do isolamento, parece que as demandas aumentaram. Eu estou precisando de muita concentração e graça na ministração da palavra e na elaboração de novas ideias para que a gente seja alimentado dia a dia. Quero dizer para os irmãos que tem sido uma bênção, mas uma bênção mesmo, surpreendente, suplantou as expectativas, a nossa oração da noite. Toda semana, várias pessoas me procuram dizendo que amigos e parentes têm sido abençoados com essa oração. A palavra de Deus está livre e o Espírito sopra onde quer, como quer e quando quer. Quando a igreja não pôde se reunir, foi aí que o evangelho está mais solto, através dessas mensagens e dos cultos virtuais também. Então, sem mais demora, eu quero que você abra a sua Bíblia lá na oração que nos ensinou o Pai, que é a oração do Pai Nosso. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo 9 em diante. Por favor, abra para mim aí, Mateus 6, 9 em diante, a oração do Pai Nosso. Essa oração do Pai Nosso, ela está inserida no Sermão do Monte. O Sermão do Monte fala dos princípios da vida. Fala quais são os fundamentos da vida daquele que é cidadão do reino dos céus. A oração do Pai Nosso não é um modelo de reza. Tem muito crente que acha que é preciso seguir um script para que Deus atenda. A oração que Deus atende não é oração proferida de boca, mas é proferida do coração. Rezar uma oração, repetir uma oração, que isso é uma reza, até o diabo pode fazer. Oração é expressão de dependência e de comunhão com o Altíssimo. Então, os discípulos perguntaram a Jesus como é que se deve orar. Aí Jesus falou, olha, quando vocês forem orar, não vão orar como os hipócritas, que gostam de orar para todo mundo ver. Ora no lugar mais destacado da rua, ora para todo mundo ouvir, para todo mundo saber que está orando. Mas quando você for orar, é uma atitude de devoção íntima com o Pai. E nessa oração do Pai Nosso, Jesus está dizendo para mim e para você, princípios de vida de oração. Mas oração aqui não é evento. Fechar os olhos, dobrar o joelho. A vida deve ser vida de oração. Viver é orar. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, nos diz que devemos orar em todo tempo. É porque devemos viver o evangelho em todo tempo. Quem vive o evangelho ora, não apenas com a boca, mas ora com a vida, com as mãos, com os pés. Ora contribuindo, ajudando ao carente, ora perdoando, ora amando, ora sarando, ora curando, ora se dispondo, ora com a boca fechada. Tem muito crente que precisa orar com a boca fechada. Falar menos e ouvir mais. Pois bem, na semana passada nós vimos o primeiro versículo da oração do Pai Nosso, que é o versículo 9. Hoje nós vamos falar do versículo 10. Mas a oração do Pai Nosso diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só até aí. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar por você. Eu quero orar por você que está me ouvindo.
mesmo que você não seja um membro da Igreja Presbiteriana do Caminho. Você que necessita hoje de uma palavra de consolo, de cura, de libertação. Você que está hoje precisando de um encontro porque você está desencontrado. Você que está precisando usufruir do amor de Deus porque você se sente desamparado. Eu sei que o Espírito Santo pode te alcançar agora onde você está. Ele é poderoso para fazer isso. Creia. Vamos orar com Deus? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, que o Teu nome seja honrado e glorificado no nosso viver. Que essa pessoa que me ouve neste momento, essa família que está me ouvindo, seja alcançada pelo beneplácito da Tua bondade, do Teu amor, do Teu cuidado. Que o Senhor alcance aí cada coraçãozinho, Pai, ansioso, angustiado, deprimido, entristecido, ou mesmo que esteja animado, mas que o Senhor leve para esse coração paz. Que o Senhor leve para esse coração, Pai querido, tranquilidade. Eu quero aproveitar o momento para orar pelos profissionais de saúde, aqueles que estão tão angustiados na frente de batalha nesses dias de guerra. Que essas pessoas sejam alicerçadas na misericórdia e no poder do Senhor. Que o Senhor tome, Pai amado, cada pessoa nas Tuas mãos. Ora também pelos enfermos. Oramos pelos nossos idosos. Essas pessoas que estão nesse nicho social mais vulnerável. Toma conta dos idosos de nossa igreja. Guarda-os, protege-os. Protege também as nossas crianças. Protege o nosso coração do pior vírus que pode existir, que é o vírus do desamor, da ira, do ódio. O vírus da desesperança. Fica conosco, em nome de Jesus. Beleza? Queridos, falamos na semana passada, com base no versículo de número 9, que essa oração do Pai Nosso nos confronta com o Pai. Deus é Pai, cuida de nós. Ele é Pai da comunidade. A religião não pode achar que Deus ama só a um e deixou de amar o outro. Tem gente que acha que a sua denominação é melhor do que a da outra. Tem gente que acha que Deus prefere um filho do que o outro, porque um faz mais coisas, é mais envolvido, tem um cargo, tem, entre aspas, uma vida mais dedicada. O Senhor sempre foi voltado para a coletividade. É o Deus que a um dá um dom e a outro dá outro. Mas é Pai de todos, está acima de todos, age através de todos. Falamos também que esse Deus está nos céus. Ou seja, Ele domina sobre tudo. O que está acontecendo no mundo não é obra meramente de um agente patológico. Não é obra da biologia. É um acontecimento, melhor dizendo, que está total e irrestritamente sob o controle do Altíssimo. Falamos também que esse Deus deve ter o nome santificado. O nome de Deus santificado não é você ficar protegendo o nome de Deus. Os muçulmanos fazem isso muito bem. Os cristãos radicais, os cristãos tidos como ortodoxos, querem defender o nome de Deus como se Deus precisasse de advogado. Deus não precisa de advogado para ter o nome santo. Deus é santo por si só. Ninguém consegue fazer Deus mais santo ou menos santo. Mas santificado seja o vosso nome tem a ver com o meu comportamento. O nome de Deus entre os gentios, segundo o apóstolo Paulo, estava sendo blasfemado, vilipendiado, ultrajado por causa do comportamento da igreja. Não é culpa de Deus. Deus não deixou de ser santo. Mas aqueles que se dizem porta-voz, aqueles que se dizem mensageiros, atalaias, arautos da mensagem do Evangelho, santifica o nome do Senhor com a sua própria vida. Então, é inadmissível um crente ser iracundo, um crente ser irascível, um crente ser vingativo, um crente não perdoar. É inadmissível um crente ser avarento
quando o Deus que ele professa crer e seguir não é nem avarento, não é nem vingativo, não é nem um Deus ensimesmado, não é um Deus revoltado, não é um Deus amargurado. Quem eu sou reflete quem Deus é. Essa responsabilidade repousa em nossos ombros. Hoje nós vamos falar no versículo de número 10. O versículo de número 10 fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Basicamente, esse texto fala de uma coisa. Esse texto fala sobre o domínio de Deus sobre nós. A oração do Pai Nosso nos ensina a clamar para que o domínio, o reino de Deus se estabeleça em nossas vidas. É interessante que o reino de Deus é proclamado e ele ganha concretude, ele ganha evidência com a minha vida. Quando nós falamos, venha o teu reino, eu estou dizendo que tudo aquilo que eu faço tem a ver com o reino de Deus. Repare que a oração do Pai Nosso, ela não é uma receita, mas ela é um manual de vida. Ela não é uma receita de como orar, de como rezar, mas ela é manual para a vida e ela é desafiadora, porque o Evangelho é desafiador. O Evangelho, ele nos desafia a entrar por uma porta estreita. E a porta estreita do Evangelho está justamente no fato de que eu não vivo como eu quero. Se eu sou um cidadão do reino, eu tenho em mim a insígnia, as marcas, eu tenho em mim toda a evidência, eu tenho em mim a cultura do reino. Quando nós falamos aqui na oração, venha o teu reino, é porque eu sou agente do reino de Deus. Você tem implantado o reino de Deus na sua casa? E reino de Deus, gente, não tem a ver com denominação, não tem a ver com prática litúrgica. Reino de Deus tem a ver com o caráter de Deus. E o caráter de Deus é o caráter de amor. É por isso que Jesus é o príncipe da paz, conselheiro maravilhoso, Deus forte. Esse príncipe da paz, ele exerce a paz porque ele ama. E quem ama leva a paz. Venha o teu reino é um compromisso meu para que eu salgue e ilumine o mundo com as marcas, com os pendões, com as evidências, com as colunas, os baluartes, com o caráter do reino de Deus. O desafio de ver o teu reino não é de Deus. Não é Deus que tem que fazer que o reino dele desça, porque o reino dele já está implantado, ele enviou o seu filho. E agora ele envia a mim e a você para que o reino dele também ganhe evidência onde quer que estejamos. Difícil essa vida cristã, né? Mas Jesus não nos disse que seria fácil. Venha o teu reino, tem a ver com como você se comporta. Você leva o reino de Deus ou você está levando meramente reino de religião? Reino de homem. Venha o teu reino significa que quão formosos são os pés daquele que anunciam boas novas. Você tem anunciado boas novas onde você está? Porque senão pare de orar pela evangelização dos não alcançados. Se você não leva boas novas para o seu marido, não ore para que seu marido se converta. Se você não leva boas novas e se você não leva o reino de Deus para os seus filhos, também não ore para que eles se convertam. Porque antes da oração tem a ação de levar o reino dos céus. O texto também nos diz, faça-se a tua vontade. Que coisa fantástica, né? A gente não leva a sério essa oração porque a gente fala assim, Senhor, faça a tua vontade, contanto que a tua vontade me seja agradável. Fazer a vontade do Pai é nos colocar em risco para que o Pai, de acordo com o seu querer, nos desagrade e mesmo assim nos transforme de acordo com a imagem de seu Filho amado. Dificilmente um filho, uma criança essa idade de crescimento, de amadurecimento, vai querer que a vontade de seu pai seja efetuada plenamente na sua vida.
A criança quer fazer a vontade dela. E ela é resistente à vontade do pai porque ela não entende que a vontade do pai é o melhor para a vida dela. Faça-se a tua vontade tem a ver com o coração conformado, com o caráter, com a segurança que Deus nos dá. Quem confia no Senhor tem a autoridade e tem a tranquilidade para dizer: faça-se a tua vontade. Quem sabe que os planos de Deus não mudam, não falha. Quem sabe, quem é conhecedor de que Deus não é pego de surpresa. Aquele que confia no Senhor plenamente tem plena convicção de que Deus tem controle sobre todas as áreas de nossa vida. Eu ouvi uma amiga esses dias falando que ela está muito triste com toda a situação de isolamento, mas ela não quer que essa situação passe agora, porque ela tem aprendido muito com essa situação e pessoas ao redor dela também têm aprendido. A igreja dela tem aprendido, a sua família tem aprendido. Aquele que pede, faça-se a sua vontade, tem plena convicção de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E mais, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. É gente que quer que o céu desça. Olha, gente, nós estamos tão carnalizados, tão materializados, tão mundanizados, que nós não queremos nem ir para o céu, como também a gente não quer que o céu desça. O que nós queremos, na realidade, é que essa vida boa, que a teologia da prosperidade prega, essa vida boa aqui, seja vida boa aqui, porque o céu pode esperar. Se Deus não quiser que o céu espere, o céu não vai esperar, porque o céu é melhor para mim e para você. Portanto, faça-se a sua vontade assim na terra como nos céus, é a declaração radical de que o que vai ser feito na sua vida foi feito por aquele que domina os céus. A oração do Pai Nosso é a oração da porta estreita, não é a oração do oba-oba. É a oração do quebrantado, o quebrantado que vive uma vida quebrantada, que diz: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que a tua vontade prevaleça e não a minha. Portanto, que tenhamos essa disposição em toda a nossa vida, nas nossas orações. Você vai orar daqui a pouco, sua família. Quando acabar esse programa aqui, esse culto, eu vou pedir que você se reúna com sua esposa, com seus filhos e faça uma oração pedindo que a vontade de Deus e o reino dos céus se implante na sua família, na sua cidade, no seu país. O Brasil precisa do reino dos céus. O Brasil precisa do reino de justiça, de amor, de graça e misericórdia. Que isso seja realizado em nossas vidas. Amém? Quero pedir a nossa irmã Sandra agora que nos eleve a Deus em oração. Por favor, Sandrinha, vamos orar? Irmãos, a paz de Jesus, em Apocalipse 22, 7, a parte A diz assim: Eis que venho sem demora. E com essa palavra de esperança, nós vamos orar. Bendito Deus e Pai, te louvamos, Senhor, te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro, não há outro a quem devemos levantar a nossa voz, elevar, Pai, o nosso coração. Só há um Deus, um só Senhor. Ó Pai, muito obrigada por todo o cuidado, pelo amor que o Senhor tem derramado em nossos corações, pela salvação, pelo zelo do Senhor sobre as nossas vidas, o cuidado do Senhor com a igreja. Obrigada, meu Deus, por esses dias de isolamento em que o Senhor tem controlado todas as coisas. E eu venho nessa hora pedir ao Senhor que visite essas pessoas que estão enfermas, que estão sofrendo com isolamento. Meu Deus, há tantas pessoas que não estão conseguindo lidar com esse momento, estão aflitas, angustiadas, sofrendo. Colegas, Senhor, de Duda, que não estão conseguindo lidar com esse momento. Eu venho pedir que o Senhor tenha misericórdia dos idosos, tem misericórdia daqueles que sofrem com o coração enfermo, com a alma doente, aqueles que são doentes também no seu corpo, passando por algum tipo de enfermidade.
Meu Deus, vem entrar com a tua providência, vem visitar essas pessoas, vem visitar a tua igreja, vem visitar a nossa liderança, vem visitar, Pai, o teu povo que clama ao Senhor neste momento. Muito obrigada também, porque os teus ouvidos estão atentos, Pai, estão inclinados para nos ouvir e a tua mão está estendida para nos abençoar. Obrigada pela sua bondade, obrigada porque podemos dizer que amamos ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro e nos chamou, Deus, para vivermos na tua presença em santidade, frutificando, Pai, em tudo. Nos ajuda a permanecermos firmes na esperança de que o Senhor vai voltar em breve, logo, logo o Senhor vai voltar, e isso enche o nosso coração de alegria, de esperança, de que tudo vai passar. Obrigada, continua abençoando o teu povo, o pastor Fábio, toda a liderança da igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Meus amados, nós chegamos ao fim do nosso encontro de hoje. Eu estou bolando um encontro nosso, provavelmente quinta pela manhã, um estudo da Palavra de Deus. Eu não sei que plataforma eu vou usar ainda. Eu estou preferindo o YouTube, mas é provável que pode ser também pelo Instagram. De uma forma ou de outra, nós vamos ter um encontro para meditarmos na Palavra de Deus. É um encontro rápido, sucinto, de 1 hora, 50 minutos, em que você poderá fazer perguntas. Eu estou com saudade das perguntas de vocês. A escola bíblica tem me feito uma falta muito grande, está fazendo falta para mim. Eu creio que para você também, tá bom? Então aguenta aí que nós vamos nos encontrar no estudo da palavra, provavelmente quinta, mas eu aviso com antecedência. Não deixe de divulgar o vídeo da oração da noite. Vidas têm sido alcançadas, tá bom? Recebei a bênção. Amados do meu Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o eterno e bondoso Pai, seja abundante em cada casa que me ouve, em cada coração que me escuta, em todo o povo de Deus espalhado nesse Brasil que sofre, no mundo que está padecendo. É o que eu te peço, Pai, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Je t'aime, I love you.